Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 12 apenas. Tiago 5, 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai, para pedir ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo, a cada um dos meus irmãos que aqui estão e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que, ó Deus, a Tua palavra agora chegue não somente aos ouvidos e mentes, mas também aos corações daqueles que ouvem. Fala com cada um, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos domingos à noite, nós temos estudado o livro de Gênesis, o livro dos começos. Temos visto já há alguns meses, em especial, a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e começamos recentemente com Jacó. E nós vimos no domingo passado que Jacó, à semelhança dos seus antepassados, era um mentiroso, era um enganador. Você lembra que Abraão, com medo de perder a sua vida, mentiu por 2 vezes dizendo que Sara, sua esposa, na verdade era sua irmã. Depois, Isaque fez a mesma coisa com relação a Rebeca, sua esposa, mentindo, dizendo que ela era a sua irmã. E no domingo passado, nós vimos lá em Gênesis, capítulo 27, Jacó mentindo, Jacó enganando seu pai, inclusive chamando o nome de Deus em vão, quando Jacó, fingindo ser Esaú, se apresentou ao seu pai com um assado que Rebeca, sua mãe, havia preparado, e quando Isaque perguntou como é que você conseguiu tão rapidamente essa caça, e Jacó respondeu: o Senhor teu Deus trouxe a caça a meu encontro. Então vejam, meus irmãos, os patriarcas, homens de fé, uma fé sólida, eram homens que falharam, eram homens pecadores e eram homens, inclusive, que cometeram o pecado da mentira. E, meus irmãos, nós chegamos próximo do final da carta que temos estudado também desde o ano passado aos sábados, a carta de Tiago. Se Deus quiser, no nosso próximo encontro aqui aos sábados, nós vamos terminar essa carta. E chegamos aqui no ponto em que Tiago vai instruir aqueles irmãos, aquela igreja, a respeito do dever de sempre falar a verdade. Eram irmãos que passavam por muitas dificuldades, passavam por perseguições. E Tiago, nessa carta, queridos irmãos, ele ensina aquelas pessoas, aquela igreja, a serem pacientes, conforme nós vimos na última vez que nos encontramos aqui aos sábados, a tomarem cuidado com a sua língua, a pedirem sabedoria a Deus diante das perseguições, a terem uma fé prática, mas não somente uma fé de boca. E agora Tiago, ele chega ao ponto de dizer àqueles irmãos para que a palavra deles fosse sempre uma palavra verdadeira. Você tem percebido que Tiago é uma das cartas mais práticas, ou talvez a mais prática do Novo Testamento. Alguns chegam a chamar Tiago de Provérbios do Novo Testamento. Tamanha praticidade esse livro da Bíblia nos apresenta. E aqui então nós temos mais um assunto prático. Tiago nos exorta, irmãos, a falar sempre a verdade.
E nós aprendemos algumas lições tiradas desse breve texto, desse único versículo a respeito desse tema. Em primeiro lugar, aqueles crentes, e nós também, devemos falar a verdade porque somos crentes. Coisa mais óbvia do que essa, né? Olha lá novamente para o versículo 12, olha para a sua Bíblia. Ele diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos. Tiago, ele já está terminando a sua carta, ele já deu diversas instruções àquela igreja, e agora Tiago faz um destaque, ele diz, acima de tudo, porém, meus irmãos. Tiago era um pastor. Você sabe aqui que esse Tiago aqui não era o apóstolo irmão de João, e sim Tiago, meio-irmão de Jesus. E Tiago, então, apesar de ter o sangue de Jesus, vamos dizer assim, apesar de ser o presidente do concílio de Jerusalém, de ser uma pessoa proeminente na igreja primitiva, Tiago, ele não se considera maior ou melhor do que aqueles irmãos. Ele chama eles de meus irmãos. E Tiago diz isso porque ele sabe, ou sabia, que ele estava tratando com crentes. E os crentes, eles precisam ser lembrados constantemente dos preceitos do Senhor. Um pastor, ele constantemente prega as mesmas verdades à igreja. Ele precisa lembrar a igreja dos mandamentos, dos preceitos, das verdades do Senhor Deus, do fruto do Espírito, da vida cristã. Sempre precisamos nos lembrar, meus irmãos, daquilo que Deus requer de nós. E Tiago que vai lembrá-los mais uma vez disso. Isso porque, apesar de sermos sim crentes, nós ainda somos pecadores. Nós ainda, vez por outra, cometemos pecados e às vezes os mesmos pecados. Como eu citei Abraão, que por 2 vezes caiu no mesmo erro, no mesmo pecado da mentira. Por isso, irmãos, nós não podemos relaxar na nossa caminhada com Deus, correndo o risco de cairmos em tentação e de vacilarmos pecando contra Deus. Tiago chama aqueles crentes de meus irmãos, ou seja, nós somos uma família, somos irmãos, filhos adotivos do Senhor Deus, irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o Filho de Deus, aquele que quando ressuscitou, chamou os seus discípulos de meus irmãos, e meu Pai e vosso Pai. Jesus é aquele que estende a paternidade do Deus Pai a todos nós. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, se você puder abrir, Efésios 4, 25, o apóstolo Paulo ele escreveu o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, se somos irmãos em Cristo, deve haver a verdade entre nós. Somos membros uns dos outros. A igreja não é um grupo de pessoas, de indivíduos, cada um cuidando da sua vida, cada um apenas preocupado com o seu próprio umbigo, mas fazemos parte de uma única família, fazemos parte de um único corpo. E por isso deve reinar a verdade entre nós. Aí em Efésios 4, se você voltar um pouquinho, no versículo 15, Efésios 4,15, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então vejam, meus irmãos, uma igreja que fala a verdade, que as pessoas falam a verdade e que seguem a verdade, o que acontece? Ela cresce. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ela cresce numericamente, ela cresce espiritualmente, ela cresce em Cristo, não pelos seus méritos, mas em Cristo, lembrando sempre que Cristo é a verdade. E voltando os nossos olhos para o texto aqui de Tiago 5,12, ele diz acima de tudo, ou seja, a verdade ela deve estar acima de tudo. Por quê? Você se lembra lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, a serpente tentou Eva com uma mentira, dizendo que se Eva comesse do fruto que Deus havia proibido ela de comer,
ela não morreria. Ou seja, a serpente seduz, tenta Eva com uma mentira. E o que acontece? Eva cai, Eva, ao invés de acreditar na verdade de Deus, ela acredita na mentira de Satanás e, de fato, ela morre. Eles são expulsos do jardim, Adão e Eva são expulsos do jardim, acontece ali a separação daquele casal, do primeiro casal de Deus, a morte espiritual, e mais tarde eles vão morrer fisicamente também. O que acontece, meus irmãos? Muitas pessoas têm dado ouvidos às mentiras e não à verdade, que é a verdade de Deus. Infelizmente, meus irmãos, isso tem acontecido até no meio cristão, até no meio evangélico. Muitas igrejas querem que pregadores massageiem seus ouvidos, massageiem seus egos. Não querem ouvir a verdade. Acham que a verdade dói, acham que a verdade machuca. Mas o apóstolo Paulo, instruindo o seu filho na fé Timóteo, que era pastor justamente da igreja de Éfeso, muito tempo depois daquela escrita da carta de Éfeso, é Timóteo quem vai pastorear aquela igreja, lá em 2 Timóteo 2,15, ele escreveu o seguinte: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um pregador, um pastor, é aquele que maneja a palavra da verdade. É aquele que ensina a verdade à igreja do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a igreja possa crer na verdade, possa falar a verdade e possa viver a verdade. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos sempre falar a verdade. Por quê? Porque somos crentes. Crentes vivem a verdade, crentes seguem, creem na verdade, crentes falam a verdade. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos falar a verdade em qualquer circunstância. Tiago 5,12, mais uma vez: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tiago agora ele vai introduzir a proibição do juramento pelas coisas criadas. Então Tiago ele fala assim: vocês não podem jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. O que Tiago está fazendo aqui é lembrar as palavras de Jesus lá em Mateus 5, versículos 33 a 37. Se você estiver aí com a sua Bíblia, Mateus 5, 33 a 37 também nos diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Agora, presta atenção numa coisa. Nem Jesus nem Tiago estão ensinando que é proibido o juramento. Existem ocasiões que o juramento será necessário. Mas o que tanto Jesus quanto Tiago estão ensinando na palavra de Deus é que você não deve fazer um juramento hipócrita. Existem algumas pessoas que, para impressionar, fazem juramentos hipócritas, usam da hipocrisia. Aí a pessoa jura pela vida dos filhos, jura pela alma da mãe, às vezes da alma da mãe mortinha, eu já vi gente falando isso, jura por qualquer outra coisa. Fazem juramentos infundados, juramentos apenas para querer se aparecer, hipócritas. E como eu disse, algumas vezes vão ser sim
necessários juramentos. Por exemplo, uma testemunha diante de um juiz, ela precisa jurar que vai falar sempre a verdade. O voto, meus irmãos, ele sempre, o juramento, ele sempre deve ser visando a verdade, assim como o voto. Os votos, eles são um tipo de juramento. E o voto também, ele não deve nos levar a cometer algum pecado, como no caso de Jefté. Vocês se lembram quem foi Jefté? Jefté foi um juiz em Israel. E lá no livro dos Juízes, capítulo 11, Jefté ele fez um voto precipitado a Deus. Jefté ele prometeu o seguinte a Deus, que se ele derrotasse os amonitas, a primeira pessoa que saísse ao seu encontro na sua casa, ele ofereceria essa pessoa em holocausto. Você sabe muito bem que Deus não aceita sacrifícios humanos. O único sacrifício humano que Deus aceitou foi do seu próprio Filho Jesus. Bom, Jefté, ele derrotou sim os amonitas e quando ele volta para casa, quem o recebeu foi a sua única filha, dançando, feliz, alegre. E Jefté precisou cumprir o seu voto. A própria filha de Jefté, ela entendeu que o pai deveria cumprir sim o seu voto. Só que Jefté pecou cumprindo esse voto. Então veja, o Tiago está ensinando aqui o seguinte, que tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, as nossas promessas, os nossos juramentos, os nossos votos, eles devem ser sempre verdadeiros e sempre cumpridos. Por isso o sim, sim, o não, não. Ou seja, se você prometeu alguma coisa, se você jurou alguma coisa, se você fez algum voto, você deve cumprir aquilo. E, por exemplo, muitos de nós já fizemos votos. Um crente, quando se casa, ele faz votos. Um casal crente, ele faz votos mútuos de amarem um ao outro. Hoje é dia dos namorados, né? E os casais casados vão se lembrar dos votos que fizeram um para o outro. E aí eu pergunto, quantos casais têm de fato cumprido esses votos? Cumprido aquilo que prometeram para o seu cônjuge? Disse sim, eu prometo ser um marido que ame a minha esposa em todas as ocasiões e todas as circunstâncias, eu vou cuidar dela. A esposa disse sim, eu prometo ser uma esposa que vai amar e cuidar do marido. Quantos, infelizmente, falaram sim no dia do casamento, mas no decorrer da vida conjugal não sustentaram esse sim? Uma outra situação, meus irmãos, é no caso do batismo infantil. Nós, presbiterianos, batizamos os nossos filhos na infância por crer que eles fazem parte da família da aliança. Mas, quando trazemos os nossos filhos ao batismo, nós também fazemos votos. Nós prometemos a Deus que vamos ensinar os nossos filhos a Bíblia, vamos ler a Bíblia com eles, vamos orar com eles e por eles, vamos levá-los à igreja. E quantos pais também falham nesses votos? Disseram sim, nós prometemos, mas no decorrer da vida deixam os filhos fazerem o que querem, não educam seus filhos, não leem a Bíblia com seus filhos, não trazem seus filhos à igreja. Então, falham. É uma mentira isso, porque não cumpriu o que prometeu. Oficiais, quando são ordenados, sejam presbíteros, diáconos, os pastores, inclusive, eles prometem aceitar os símbolos de fé da IPB, confissão de fé, catecismo maior, breve catecismo, mas infelizmente alguns têm se desviado desses ensinos que sistematizam a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós prometemos, com aquilo que nós juramos, com aquilo que nós votamos. O sim, sim, o não, não. Aquilo que você disse que vai fazer, você tem que se esforçar para fazê-lo, para que assim o nome de Deus seja honrado. E finalmente, eles e nós devemos falar a verdade para não cairmos em julgamento. Tiago 5,12, finalzinho do versículo 12, para não cairdes em juízo.
Então Tiago ele fala o seguinte, que acima de tudo, nós, os irmãos em Cristo, crentes, devemos sempre falar a verdade, não devemos jurar falsamente, aquilo que a gente falar sim deve ser sim, aquilo que a gente falar não deve ser não, para que a gente não caia em juízo. Aí surge a pergunta, os crentes serão julgados? Tiago está falando aqui que nós, crentes, passaremos pelo julgamento? Bom, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou citar aqui 2 versículos. João 5:24, Evangelho de João 5:24, vai nos dizer assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então eu percebo o seguinte, o que Jesus está falando aqui é que os crentes, eles não passarão pela condenação, não passarão pelo juízo final. O juízo final, ele é destinado aos ímpios. Nós fomos poupados do juízo, da condenação, por quê? Porque Jesus já foi julgado, já foi condenado no nosso lugar. Então o que Tiago quer dizer aqui? Que se a gente falhar com a nossa palavra, nós seremos julgados. O que Tiago está querendo dizer aqui? Bom, aí você pode olhar lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, de 30 a 32, diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É isso mesmo, condenados com o mundo, do 30 a 32. O texto aqui, o contexto você sabe muito bem, né? É a Santa Ceia. O que acontecia? Alguns crentes, eles estavam participando da ceia sem entendimento. E o que estava acontecendo? Deus estava julgando esses crentes, disciplinando esses crentes, através de enfermidades e até mesmo da morte. Paulo vai falar que alguns estão enfermos e alguns já dormem, não poucos os que dormem. Então veja, quando um crente desobedece a Deus, isso não significa que o crente vai para o inferno. Ele vai ser condenado, julgado no juízo final. Mas significa que nessa vida o crente já é julgado por Deus. Ou seja, ele é disciplinado por Deus. Deus, ele nos dá a sua disciplina porque ele é pai. Um pai que ama o seu filho, ele não deixa o seu filho fazer o que ele quer. Mas quando o filho se desvia dos caminhos, quando um filho desobedece a ordem do pai, o que o pai faz? Ele corrige, ele disciplina. É o que diz Hebreus 12, de 4 a 6. Ele diz assim, Hebreus 12, 4 a 6. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Palavra forte essa, né? Açoita. Então vejam, meus irmãos, o que Tiago está nos ensinando mais uma vez é que quando nós faltamos com a verdade, Deus nos disciplina. Deus nos faz sofrer nessa vida. É claro que isso vale para todo e qualquer pecado. Claro que quando você peca e quando eu peco e nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa.
Ele nos perdoa não porque nós merecemos o perdão, mas porque Cristo já pagou por aquele pecado, inclusive. Então, quando você peca e eu peco, a condenação do nosso pecado, Jesus já sofreu na cruz. E pela misericórdia de Deus, com base naquilo que Jesus fez por nós na cruz, Ele nos perdoa. Mas isso não significa que a gente não vai sofrer as consequências do nosso pecado. É isso que Tiago está dizendo aqui. É isso que Tiago está nos ensinando aqui, queridos irmãos. Abraão, Isaque, Jacó, os irmãos de José, Davi, o apóstolo Pedro, todos estes servos de Deus do passado mentiram. Todos eles foram perdoados, mas eles sofreram também a consequência pela sua mentira. Como eu disse, meus irmãos, infelizmente, pessoas no meio evangélico gostam, aceitam serem enganadas por mentiras, e não são poucas as falsas igrejas que ensinam doutrinas mentirosas. Certas igrejas, posso dizer igrejas entre aspas, porque não são igrejas, prometem a cura, prometem libertação de males físicos, prometem prosperidade material e financeira. São lobos mentirosos que enganam a muitos. É um falso evangelho, um evangelho que não é evangelho, é mentiroso. Mas o verdadeiro evangelho, meus irmãos, é o evangelho que ensina a verdade, que nos chama a sermos pessoas que falem a verdade. Que nós possamos, meus irmãos, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender das eventuais mentiras que qualquer um de nós pode ter cometido. Qualquer um de nós está sujeito a esse pecado. Qualquer um de nós pode cair nesse pecado. Se porventura cairmos, que possamos confessar e clamar a misericórdia de Deus. Que nessa igreja, irmãos, também sempre seja pregada a verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque Cristo é a verdade, ele disse. E porque a verdade liberta, ele também disse, né? E quem é a verdade que liberta? É o próprio Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a vivermos, a crermos e a falarmos sempre a verdade. Amém.